pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Isaac Newton. O físico e matemático Isaac Newton formulou as leis básicas da mecânica, onde descreve os movimentos e suas causas. As 3 leis foram publicadas em 1687, na obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A segunda lei de Newton estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele. Como a aceleração representa a variação de velocidade por unidade de tempo, a segunda lei indica que as forças são os agentes que produzem as variações de velocidade em um corpo, também chamados de princípios fundamentais da dinâmica. Foi concebida por Isaac Newton e forma, junto com as outras 2 leis, a primeira lei e a ação e reação, os principais fundamentos da mecânica clássica. Representamos matematicamente a segunda lei como F igual a m vezes a, onde F é a força resultante, m é a massa e a aceleração. Força e aceleração são grandezas vetoriais, por isso estão representadas com uma seta sobre as letras que as indicam. Sendo grandezas vetoriais, elas necessitam, para ficarem totalmente definidas, de um valor numérico, de uma unidade de medida, de uma direção e de um sentido. A direção e o sentido da aceleração será o mesmo da força resultante. Na segunda lei, a massa do objeto é a constante de proporcionalidade da equação e é a medida da inércia de um corpo. Dessa forma, se aplicarmos a mesma força em 2 corpos com massas diferentes, o de maior massa sofrerá uma menor aceleração. Daí concluímos que o de maior massa resiste mais às variações de velocidade, logo tem maior inércia. Situações do cotidiano que podemos usar a segunda lei de Newton: dirigir um caminhão ou carro. A massa de um caminhão é muito maior que a de um carro, o que significa que requer mais força para acelerar na mesma extensão. Quando, por exemplo, um carro é percorrido 100 km na rodovia por 65 km, você certamente usará muito menos gasolina do que se tivesse que dirigir na mesma velocidade pela mesma distância em um caminhão. Jogando golfe. Em um jogo de golfe, a aceleração da bola é diretamente proporcional à força aplicada com o taco e inversamente proporcional à sua massa. O caminho é influenciado pela força do ar, que pode causar uma pequena mudança em sua direção. 2 pessoas caminhando juntas. Quando 2 pessoas caminham juntas, mas uma pessoa pesa menos que a outra, embora andem com a mesma quantidade de força, a pessoa que pesa menos irá mais rápido, porque sua aceleração é maior. Exercícios. Número 1. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram consideradas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque: letra A. Possuem a mesma inércia. Letra B. Estão sujeitas à mesma força resultante. Letra C. Têm a mesma quantidade de movimento inicial. Letra D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. E letra E. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. Então, no exercício foi desconsiderada a resistência do ar. Ou seja, a massa não vai interferir no tempo de queda das motos. Elas saltaram na mesma altura, então a aceleração que tem nelas, que vai atuar nelas, é a aceleração da gravidade, né? Que a gente adota como se valesse 10. E é a mesma para todo corpo que salte na mesma altura. Então, as motos vão chegar no solo ao mesmo tempo, vão chegar simultaneamente e vão adquirir a mesma aceleração durante a queda, tornando a nossa alternativa correta a letra D. Um corpo de massa m está sujeito à ação de uma força F que o desloca segundo um eixo vertical em sentido contrário ao da gravidade. Se esse corpo se move com velocidade constante, é porque: letra A, a força F é maior do que a gravidade. Letra B, a força resultante sobre o corpo é nula. Letra C, a força F é menor do que a gravidade. Letra D, a diferença entre os módulos das forças é diferente de zero. Letra E, a afirmação da questão está errada, pois qualquer que seja F, o corpo estará acelerado, porque sempre existe aceleração da gravidade. Então, como o corpo no exercício está se movendo com uma velocidade constante, isso quer dizer que a aceleração dele é nula. Então, a aceleração vale zero. Ou seja, se a aceleração vale zero, isso resulta com que a força resultante também seja zero, porque elas são proporcionais. Então, isso dá pra gente a resposta alternativa B. A força resultante sobre o corpo é nula. Questão número 3. Qual das alternativas apresenta a unidade de medida correspondente à grandeza física estudada na segunda lei de Newton? Número 1. A força-peso medida em metros por segundo ao quadrado. Número 2. A força resultante medida em Newton. Número 3. A velocidade medida em metros por segundo. Número 4. A aceleração medida em Newton. Número 5. A massa medida em coulomb por metro. Letra A, 1 e 2. Letra B, 3 e 4. Letra C, 1 e 5. Letra D, 2 e 3. E letra E, nenhuma das alternativas está correta. A resposta correta seria a letra D. Por quê? Na primeira afirmação,
fala que a força peso é medida em metros por segundo ao quadrado, mas na verdade a força peso é medida em Newton. Na número 2, a força resultante é medida em Newton. Isso é correto. Na 3, a velocidade é medida em metros por segundo. Isso está correto. Na 4, a aceleração é medida em Newton. Falso, porque a aceleração, na verdade, é medida em metros por segundo ao quadrado. E 5, a massa é medida em coulomb por metro. E é falso, porque a massa é medida em quilogramas. Uma motocicleta de 500 kg encontra-se em repouso e passa a acelerar uma taxa constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade da força exercida sobre essa motocicleta. Para a resolução desse exercício, a gente vai usar a fórmula F igual a m vezes a, que m representa a massa e a aceleração. E aí a gente só precisa extrair as informações do texto. No texto diz que a motocicleta pesa 500 kg. Então a gente vai substituir o m por 500 kg. E o a a gente irá substituir por 0,2, porque no texto fala que ela passa a acelerar uma taxa constante de 0,2. Depois é só multiplicarmos e iremos encontrar 100 como resultado. Um corpo de massa m é submetido a uma força resultante do módulo F, adquirindo aceleração A. A força resultante que se deve aplicar ao corpo de massa m sobre 2 para que ele adquira aceleração 4A deve ter modo: alternativa A, F sobre 2, alternativa B, F, alternativa C, 2F, alternativa D, 4F, alternativa E, 8F. Bom, a partir da segunda lei de Newton, podemos escrever que força é igual a massa vezes aceleração, e força 1 é igual a massa sobre 2 vezes 4 vezes aceleração. Logo, força 1 é igual a 2 vezes a massa vezes aceleração. Como massa vezes aceleração corresponde a F, podemos escrever que força 1 é igual a 2F. Com isso, a alternativa correta é a letra C.